Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês já estarem aí nesse dia, já prontos para aprender da palavra de Deus. E hoje nós estamos na lição número 11, relacionamento ideal entre pais e filhos. Se você que está aí a primeira vez em nosso canal, né? Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir o reino. E parabéns para você que está aí pronto para aprender, buscando conhecimento. Eu tenho certeza que você vai aprender algo a mais para você compartilhar com mais pessoas. Aliás, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, compartilha com mais pessoas possíveis. Nós vamos alcançar esse Brasil, vamos alcançar o mundo com a palavra de Deus. Então vamos lá. Ou sim, lembro você que se você quiser esses slides, manda uma mensagem no meu link que está aí, está embaixo do vídeo, ok? Com teu nome e a cidade, né, de onde você fala, ok? Muito bem, então vamos aqui na nossa lição. O texto áureo de hoje está em Efésios 6, versículo 2, que nos diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, versículo 2. E a verdade aplicada diz que os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, mas os pais não podem provocar a ira nos seus filhos para não perderem o ânimo. Então, aqui nós temos uma via de mão dupla. Três objetivos hoje, tá? Nós temos três objetivos nessa lição. Primeiro, apresentar as atribuições dos pais. Segundo, destacar as funções dos filhos. E terceiro, explicar os deveres entre filhos e pais. Bom, nos textos de referência em Provérbios 22:6 e Efésios 6, versículo 1 ao 4. Por favor, você lê aí, ok? É mais prático e eu vou direto para comentar. Na introdução diz: relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudanças. Esperamos que esta lição seja mais um canal de bênção para pais e filhos. Esse é o nosso desejo, que esta lição seja um canal de bênção para você. Essa matéria que hoje nós vamos pensar, tá? Como podemos equalizar, né, harmonizar relacionamentos entre pais e filhos. Atribuições dos pais, no primeiro tópico, que se subdivide em três, que é relacionamento com responsabilidade, relacionamento com diálogo e relacionamento sem maus tratos. Atribuições dos pais. Atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes, direitos e deveres que estão ligados a um cargo ou a certas autoridades no exercício de suas funções. Aos pais competem alguns deveres que não podem ser repassados para terceiros, ou seja, para a escola, para a igreja, para a creche ou ainda para a sociedade. Tá? Então, quando vamos pensar responsabilidade, né, é quando nós escolhemos como responder aos desafios da vida, como responder, né, ao nosso papel que nos exige como pais. 1.1, relacionamento com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, ser os mentores espirituais e provedores materiais para seus filhos. Há parâmetros e preceitos bíblicos. Os pais não devem se culpar, fizeram o melhor que podiam e deram o melhor ensinamento aos seus filhos. Aqui eu fiz um acréscimo, tá? Para poder deixar mais claro, né? Fizeram o que sabiam fazer naquele momento. Olha, muitas pessoas, muitos pais, às vezes carregam uma culpa consigo. As pessoas dizem assim: naquela época, quando eu estava iniciando na minha vida de pai e eu não fiz o que deveria fazer. Se eu tivesse feito diferente, talvez teria resultados diferentes. Meu Deus, aquela época, se eu
pensasse diferente, né? Meu irmão, minha irmã, tá? Nós vamos ser aqui bem pontuais. Todo ser humano faz o que sabe fazer no momento que está vivendo, tá? Se você foi pai aos 25 anos, aos 20 anos, ou aos 18, não sei, maio, pai, você fez o que sabia fazer com os recursos que você tinha naquele tempo, seja recursos financeiros, intelectuais, emocionais, físicos, mas você fez o que sabia fazer. Então, não carregue culpas, permita-se viver a liberdade, porque todos nós, em algum momento, nós aprendemos, todos nós, em algum momento, vamos amadurecendo, tá? Então, toda pessoa, tá tudo pai, fez o que sabia fazer naquele momento, com os recursos que tinha dentro de si. Agora, você é outra pessoa, tá? Agora o tempo passou, agora você enxerga o mundo de uma forma diferentemente melhor. Então, a partir de hoje para diante, vamos melhorando, sempre, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes as pessoas se cobram muito, carregam uma culpa que lhes adoece, está trazendo ansiedade, depressão, ou mesmo fibromialgia e outras doenças que as questões emocionais se manifestam no corpo. Então, respira fundo, tá? Agradeça a Deus, porque Ele te permitiu ser esse pai, ser essa mãe, ok? É claro, sempre nós temos um foco de melhorar. Aliás, parabéns que você está aqui, é para melhorar, todos nós. Relacionamento com diálogo. Use a comunicação de forma correta. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas e dar ensinamentos. Use-os de forma clara, objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece, a grosseria impera. Sem diálogo, ninguém pode adivinhar o que o outro gosta, quer ou pensa. No diálogo, é preciso saber ouvir e falar no momento certo. Então, quando nós falamos de comunicação, ser fácil e eficiente, o diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas, dar ensinamentos. Perceba, meu irmão, minha irmã, diálogo, essa palavra, né? Vem de um fundo onde diz dois, ou seja, o logos, ou seja, a conversa, a fala, tá? Então, são duas pessoas falando. No diálogo, não pode existir só um falando. Então, muito importante, quando houver um diálogo, uma conversa, cada um saiba respeitar o momento de ouvir e o momento de falar do outro também, tá? Eu vou falar, ok? Agora eu vou ouvir, tá? Então, um diálogo vem dessa forma, né? Use de forma clara, objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. Tá? Todo diálogo, toda conversa, quanto mais você deposita, nós falamos na lição passada isso, né? Em relação a casais, mas se atribui também em relação a pais e filhos. Quanto mais claro você for, tá? Quanto mais você for verdadeiro, vai depositando e ganhando confiança para com teu filho, tá? Então, e é claro, sempre com amor. O amor é a essência. Em todo diálogo deve ter aquele profundo, tá? A manifestação, aquela profunda manifestação de amor para com a pessoa, tá? Amor, respeito, né? Honrar a outra pessoa como um ser humano que é criado à semelhança de Deus. E mais disso aqui, sem mentira, né? Ou grosseria, tá? É importante, então, a gente viver a verdade, tá? Porque quanto mais verdadeiro você for, mais crédito você ganha, mais respeito você ganha, tá? E assim as tuas palavras se tornam uma autoridade. A lei da palmada não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra os maus tratos dos pais, espancamentos e violência doméstica. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles, porque isso é prejudicial e antibíblico.
Os pais devem ensinar os filhos com amor a ouvir, a aceitar sim e o não. Quer faça tudo que quer fazer tudo o que quer, envergonhe os seus pais, né? Veja só. Então, existe a lei da palmada, tá? Mas nós devemos ser bem éticos, né? Ah, não pode corrigir. Não, pode sim, tá? Agora não pode espancar, né? Teu filho ou tua filha não é um saco de pancadas, tá? Então é importante a gente saber colocar limites a nossas ações, tá? Quando estamos, né, corrigindo, tá? Então, o fato aqui é não machucar, né? Não agredir, que o filho ou a filha esteja todo o corpo roxo, marcado, né? Então, muito cuidado com isso. Agora, os pais não devem aceitar que os filhos mandem, né? O sim do pai é sim, o não é não, tá? Uma questão que é importantíssima aqui é que você deve saber, tá? Honrar a tua palavra do sim e o do não, tá? Senão, aí você perde a tua autoridade. O sim é sim e o não é não. Os pais devem ensinar os seus filhos com amor a ouvir, aceitar o sim e o não. Veja, se nossos filhos nós não aprendem que existe o não na vida, dentro dos limites do lar, lá fora vão aprender apanhando, porque o mundo não gira em torno de uma pessoa, né? O mundo não está girando em torno do teu filho. Se você não se permite dizer não, lá fora, o patrão vai dizer não, o cônjuge vai dizer não, a sociedade, a escola, o professor, eles vão dizer não. E a pessoa, às vezes, não está pronto a receber os não da vida. Quantos não estamos prontos a receber, tá? Então, então vamos pensar, vamos ensinar aos nossos filhos que a vida também diz não para o ser humano. Funções dos filhos, os deveres dos filhos em relação aos pais, a consciência dos filhos em relação aos pais e a gratidão dos filhos em relação aos pais. A função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Biblicamente, os primogênitos sempre tiveram os seus encargos e responsabilidades de cuidar dos restantes dos irmãos. O filho mais velho deveria tomar o papel do pai na sua falta e seria o exemplo para os filhos mais novos, e todos deveriam ser obedientes a ele, pois ele representava a figura do pai. Então, dentro do contexto hebraico, o primogênito, o primeiro filho, né, ele tinha essa atribuição, tá, de guardar, de proteger, né, de tomar a direção, né, para com os pais na sua velhice ou na falta deles, né? Porque essa função do primogênito. O primogênito, ele ganha uma porção dobrada dentro das bênçãos, tá? Mas também a responsabilidade é dobrada, tá? Então, isso era bem judaico, tá? E dentro dos contextos, às vezes não tem essa cobrança, tá? Mas deve haver o carinho, o amor dos filhos, né? De cuidar dos seus pais. Os deveres dos filhos em relação aos pais. Os filhos terão obrigações a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados, que são intransferíveis. São deveres sociais, financeiros, de amparo, cuidado especiais, de presença e gratidão eterna por aqueles que os geraram. Os pais, ou aliás, o papel dos filhos é submeter-se à vontade dos pais no Senhor. Então, se você é filho, e todos somos filhos, né? Às vezes nem todos são pais, mas todos são filhos, tá? Todos, tá, que são filhos, que somos nós, né? Temos um papel a cumprir, tá? Temos um papel a desempenhar nesse palco da vida. E isso é intransferível, tá? Ninguém pode fazer aquilo que você pode fazer como filho. Você é único, tá? Você é um ser único que deve assumir seu papel em relação aos teus pais, tá? Em qualquer área que seja necessário, social, financeiro,
cuidados especiais, mesmo presença e gratidão. Tá? Isso é de suma importância, né? A gente marcar também, tá? Essa presença, essa gratidão por aqueles que hoje geraram. É interessante porque, às vezes, aqui nos meus atendimentos psicoterapêuticos que eu faço, alguém diz assim, mas meu pai... não, eu odeio meu pai, não gosto dele, porque não me deu a atenção que eu queria, não fez o que eu queria. Nossa, eu me lembro e tal, e começa a lembrar das coisas, né? E às vezes a pessoa guarda a ira, guarda a raiva dentro do coração, e a pessoa está doente. Agora, o papel dos filhos, né, é perceber que a nossa gratidão vai além, muito além daquilo que os nossos pais fizeram por nós. Então, eu deixei uma frase aqui, ou aliás, né, um contexto aqui, nós vamos ver já aqui para pensar ainda, para daqui a pouco eu colocar a frase, tá? Contexto aqui dentro da lei de Moisés, a consciência dos filhos em relação aos pais. Veja, na lei de Moisés, os filhos que amaldiçoassem os pais certamente morreriam e o seu sangue seria sobre eles. Então a lei deixa claro isso, tá? Não se aceitava no contexto bíblico, tá? Não era aceito de forma alguma, tá? Que um filho amaldiçoasse seu pai. Como é essa lei era nos dias de Moisés, outras situações podem acontecer nos dias de hoje, porque é um plantio. Olha só o que estamos dizendo. O filho planta, uma hora vai colher. Tá? Então, o sábio Salomão nos coloca opções, né? Não está na tua revista, de uma forma, eu coloquei diferente, só isso, mas está nos textos, na tua revista. Veja, o filho pode escolher em ser tolo ou prudente. O filho, se comporta, assume sua responsabilidade de filho, ele será uma pessoa prudente, tá? Mas se ele não assume sua posição de filho, sua responsabilidade, ele está escolhendo ser um tolo. Então, que escolha eu tenho, né? Ou que eu posso fazer? Ser um tolo? Ser um prudente? O sábio Salomão nos coloca em relação pais e filhos, em Provérbios 20, duas opções. Você quer ter uma vida iluminada ou trevas densas? Qual é teu papel de filho? Como você está desempenhando teu papel de filho? Isso vai gerar o resultado. Se você assume tua responsabilidade de filho, terá a vida iluminada. Você diz, mas não quero, eu odeio meu pai. Ok, tudo bem, viva como você queira, conforme tu escolhe. Mas as trevas densas serão o resultado. Então, sabe, Salomão não nos dá mandamentos. No livro de Provérbios não há essa questão de igual da lei, mas o sábio Salomão nos coloca opções. Sábio Salomão nos diz, olha, a vida é um resultado, você escolhe. Na vida, você quer ser conhecido como uma pessoa prudente ou como um tolo? Quer ter uma vida iluminada ou trevas densas? Você decide como viver em relação aos teus pais e você escolhe o resultado na tua vida. Gratidão dos filhos em relação aos pais. Gratidão é uma virtude. A gratidão demonstra reconhecimento que fica para sempre. O filho que é grato nunca esquece o que os pais fizeram por ele. É uma recomendação bíblica ter gratidão em nossos corações. Meus amados, eu acho interessante que, às vezes, uma grande parte de pessoas acham muitas coisas para culpar aos pais das suas dores, né? Naquela época meu pai e ou minha mãe, não sei o que tal, por isso estou sofrendo, por isso que estou assim, e jogam a culpa nos pais por causa do estado que estão. Mas também é inteligente a gente procurar jogar a culpa aos pais pelo resultado positivo da nossa vida.
Afinal de contas, nós não seríamos quem somos se os nossos pais não tivessem feito o que fizeram. Nós não estaríamos onde estamos se os nossos pais não tivessem contribuído, tá, com a nossa vida. De alguma forma, tá? Pensa bem, tá? Você é o resultado do investimento. Seja que você julgue limitado, tá? Seja que você ache, mas eles não fizeram tudo que eu queria, como eu queria, no tempo que eu queria. Ok, nós não somos o centro do universo, tá? Gratidão. Mas por que eu vou agradecer a meu pai ou a minha mãe? Às vezes até vem aquela questão, né? Meu pai me abandonou, minha mãe me deixou, nunca me valorizou, e tem um monte de coisas que eu escuto aqui nos atendimentos. Agora, pensa um pouquinho, por favor. Sejamos gratos aos pais, não por aquilo que fizeram por nós, mas sim por o que são nossos pais. Simplesmente isso. Seja grato, seja grata, porque eles são teus pais. Eles são o canal que Deus usou para você existir aqui no planeta Terra. Tua mãe, teu pai, foram os instrumentos de Deus para você vir ao planeta Terra, para você existir aqui nesse planeta. E eu quero deixar claro para você, Deus tem um plano para a tua vida. Sempre lembre-se de se lembrar e nunca esquecer que antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, Deus planejou uma história para você e uma história de sucesso. Então, seja grato pela existência dos teus pais, tá? Não por aquilo que fizeram simplesmente, mas por aquilo que são. São teus pais. Pensa bem nisso, reflita nisso, tá? E manifeste gratidão. Se você nunca fez isso, então pega o celular, manda o WhatsApp, se eles estão longe, se estão perto, dá um abraço, se não, procura uma oportunidade, tá? Mas seja grato. Gratidão. Bom, deveres compartilhados, pais e filhos. Relacionamento com amizade, com compreensão e com perdão. Malaquias 4:6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não somente algo maravilhoso, grandioso, extraordinário, mas também sublime, transcendente e divino. O profeta diz que o objetivo é reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmas. Tá? É muito interessante isto. Por que vai converter o coração dos pais aos filhos? Porque às vezes nós temos aqui uma forma de pensar e logo uma forma de sentir que nos faz tomar atitudes, tá, negativas, comportamentos negativos. Então eu vou parar para pensar. Tá? Por que eu estou pensando do jeito que eu estou pensando em relação ao meu filho? Ou, ao oposto, por que eu estou pensando do jeito que estou pensando em relação ao meu pai? Porque essa forma de pensamento que você tem gera um sentimento que leva para você uma ação, um comportamento para com teu pai ou para com teu filho, tá? Então vamos pensar aqui. O papel primordial dos pais, a série pais e não são amigos. Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas não tem coisa mais saudável do que amizade e intimidade entre pais e filhos, ao ponto de se abraçar, beijar, brincar e não guardar segredos. Tirar dúvidas um com os outros, pedir conselhos, passar experiências. Se os pais não derem ouvidos, o mundo ditará o que eles devem fazer. Olha só. Então, aqui está falando de um relacionamento, tá? Como pai, sim, tem um papel de pai que coloca limites, tá? Deus fez assim, né? Deus falou, Adão, né? Adão, olha, de todas as árvores aqui do jardim você pode comer, mas tão somente de uma daquela, não. Então Deus colocou limite. Deus é pai, Deus é amor, mas ele colocou limitação, tá? Por quê? Né? Aí vem o ponto da confiança, tá? Porque se Adão manifesta confiança em Deus, que Deus quer o melhor para ele, ele honra
isso que o pai está pedindo. Tá? Acredita no pai e assim honra o seu pai, que é Deus. Da mesma forma, nós também, tá? Devemos ser pais e deixar claro essas limitações, mas ser amigos, né? Que todas as tardes o Senhor, Deus e Pai, descia para o Jordão, para o jardim, né? E conversava com Adão e Eva. Há uma amizade aí, tá? Não é só um papel de pai como quem manda, mas um papel que tem amizades. Agora, se os pais não deram ouvidos, o mundo ditará o que eles devem fazer. Então, permita-se que teu filho, tua filha, tenha uma confiança a ponto de pedir um conselho para você. Porque normalmente, naturalmente, os adolescentes vão conversar com um adolescente para pensar, o que será que eu faço? Ou um jovem pedir a opinião de outro jovem. Mas é aquele provérbio que Jesus disse, um cego não pode guiar outro cego, senão os dois caem no buraco. Como é que alguém que não conhece a vida pode dar um conselho sobre a vida? Tá? Agora, você, pai, você, mãe, você tem esse conselho. Tá? Mas para que teu filho se sinta à vontade para pedir o conselho, seja amigo. Tá? Esse é o foco. Conflitos entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar de se tornar uma coisa normal, nem rotineira. São gerações e culturas distintas, são formações acadêmicas desiguais, mesmo tendo o mesmo DNA. São personalidades diferentes, cada um viveu numa época. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Paulo disse isso em 1 Coríntios 13, 11. Veja só. Então, às vezes, nós, pais, tá, pensamos que os nossos filhos têm que entender as circunstâncias da vida do jeito que nós entendemos, né? Com nossa vivência, com nossa experiência. Não vai entender. Desculpa, mas não vai. Mas ele sabe, ele tem que entender. Não, não tem como entender. Não tem a tua experiência que você tem. Então, eu tenho que entender, tá? Que eu já fui menino. Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, me expressava como menino. Lembra quando você era menino? Quando era menina? Então, não queira exigir que teu filho, a tua filha, seja um adulto, se eles ainda são meninos. Entenda, compreenda. Isso é compreensão, tá? São pessoas diferentes, e maturidades diferentes, e vamos entrar no nível deles, tá? Os mestres, né? Dentro da área da pedagogia, né? Dentro da arte da comunicação, quando nós damos as aulas, nós ensinamos que todo mestre, todo líder deve descer ao nível do seu liderado e erguer ele para o nível que ele quer. É importante a gente saber se nivelar, tá? Por baixo para erguer as pessoas. Relacionamento com perdão. Sempre nos relacionamentos, seja ele, seja família ou fora dele, há divergência e desapontamentos que podem ferir um dos lados ou ambos os lados e haverá necessidade de perdão, pois não tem como estar juntos e ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de casa se não houver perdão e reconciliação entre os membros da família. Na falta de perdão, gera a raiz de amargura, ódio, mágoa no lar. Né? É a raiz de amargura, dando fruto, disse o autor dos Hebreus, que traz contaminação a todo o ambiente. Veja, perdão nada mais é do que nós reconhecermos que somos seres humanos e o outro é um ser humano igual a nós. Compreensão, tá? De que não existem seres humanos perfeitos. Então, seja mesmo sendo pai, você sabe, você tem limitações, tá? Você não é perfeito. Então, não tenta demonstrar perfeição. Não use a máscara de perfeição, porque nós não somos perfeitos. Então, é mais fácil a gente ser claro, assim, não, olha, eu errei, me perdoa, ok, está tudo certo, eu sou ser humano, tá? Aí nós estamos colocando humanidade também em nossos filhos, tá? Eles também vão saber pedir perdão, porque eles percebem que todos somos iguais seres
humanos. Amém? Muito bem. Deus vos abençoe, meus amados. Desejo que tenha uma boa EBD. Lembre-se de deixar seu like, compartilhar com mais pessoas, tá? E nós chegamos ao final aqui. Nós apresentamos as atribuições dos pais, destacamos as funções dos filhos e explicamos os deveres entre os filhos e os pais. Deus vos abençoe e tenha uma boa EBD. A paz do Senhor Jesus.